Olá, tudo bem? Saúde aos meus irmãos, com a gloriosa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor por nós que morreu na cruz. Irmãos, venho trazer aqui uma conjecturância, um pensamento, né, sobre que cálice. Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice. E muitos ficam achando que cálice é. Então, olhando nas Escrituras, a vida de Jesus, para que ele veio, o que é que ele veio fazer, qual a intenção de Jesus Cristo para com a humanidade. Então, olhando direitinho e me colocando na posição de Cristo, me colocando no lugar dele, elevando os meus pensamentos, né, a situação dele, o que ele veio fazer, qual a proposta dele estar na terra, né? Toda essa questão, irmãos. Poderia falar algumas coisas aqui. Mas Jesus diz em Mateus 39, certo? A palavra está aqui em Mateus 26, capítulo 26 e o versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É complicado. Ele orou isso pedindo outras vezes, mas que não fosse a vontade dele, mas sim a vontade de Deus Pai, sendo Jesus também Deus, uma única essência, três seres distintos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único ser divino. Então, o que é este cálice? O que é o cálice que Jesus Cristo pedindo ao Pai para que passasse? Que tão grande dor era essa? O que afligia tanto a Jesus que ele transpirava gotas de sangue? Que coisa era tão dolorosa que Jesus pediu para que passasse dele? E não era a morte na cruz, porque ele veio para isso. Ele veio para morrer na cruz por nós. Não era isso que ele estava pedindo. Ah, Senhor, não. Então, em poucas palavras, por que Jesus pedia para que o cálice passasse? Que dor era essa? Que tanto afligia, que angustiava ele de uma forma tão grande que ele saía da sua pele gotas de suor. Que ele implorava ao Pai: Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. É complicado. É complicado. Tem uma questão que Jesus fala aos seus discípulos, que quando a mãe de João e Tiago pede para que eles sentem à direita e à esquerda, Jesus diz: será que tu pode beber do meu cálice? Será que você pode ser batizado da mesma forma que eu sou, como, né? E ele diz: sim, podemos. E aí ele diz, no Mateus 20 e 23, certamente a vez de beber, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Quer dizer, Jesus diz a eles: olha, certamente você vai ser batizado com o batismo que eu sou batizado e vai beber do cálice que eu também beberei. Isso antes dele pedir ao Pai. Aí você deu o chão. Jesus diz que eles vão beber do mesmo cálice que ele. Então Jesus já sabia, claro, ele é Deus, ele já sabia. Mas no Getsemane, ele orando, ele pede. Não como um homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus, um único ser. Não era assim, naquele momento ele não era o Deus, era só o Jesus carne, não. Se eu separar o Deus divino e o homem Jesus Cristo, ele já não é mais Jesus. Ele volta a ser apenas o Deus desconhecido que não conhecíamos. Só conhecíamos o Deus Pai. O Deus Pai.
Mas o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, esse não conheceríamos. Porque Jesus, ele passa a existir, Jesus passa a existir quando há a junção de uma santidade com um corpo carnal, formando o Jesus, ao qual o nome Jesus é posto sobre todos os nomes, porque esse não é o nome dele lá no céu. Aliás, não era, né? Agora é. Mas ele não era conhecido como Jesus. Também eu não sei o nome dele, é Yahvé, né? Até agora, o Jeová. E ele pede ao Pai: passa de mim esse cálice. Mas antes ele disse que os apóstolos, os servos dele, iriam passar também pelo mesmo cálice. E nós também, talvez, alguns outros não, passaremos pelo mesmo cálice. Beberemos do cálice de Jesus Cristo, né? Somos batizados com o mesmo batismo dele, que somos batizados com o Espírito Santo, independente se fala em língua ou não. Mas, voltando ao assunto principal, que cálice é esse que Jesus pediu? E eu, analisando e tirando minhas próprias conclusões, eu creio que esse cálice não foi a chicotada. Esse cálice não foi a cruz de espinho. Não foi o manto escarlate. Não foi a vara de cana. Não foi um julgamento injusto. Não foi a condenação. Não foi a troca por Barrabás. Porque ele veio também morrer por Barrabás. Aquela troca por Barrabás é realmente um simbolismo de que Jesus assumiu o lugar de um homem na cruz. Ou dois homens na cruz. Quando quem deveria ir para a cruz era Barrabás. Mas traz Jesus, troca por Barrabás e Jesus vai na cruz. Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu o lugar de Barrabás na cruz e o nosso lugar ao mesmo tempo, pois ele morreu por todos. E que cálice é esse que ele pede, que hoje muitos indagam tentando compreender e entender? E eu só consigo entender uma coisa, irmãos. Eu só consigo entender uma coisa, eu não consigo entender outra, eu não vejo outro tipo de cálice. Primeiro eu vou ler a palavra e depois a gente vai analisar rapidinho. Aqui nós estamos em Mateus 27. Mateus 27. E vamos começar do versículo 28. Vamos começar do 26. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. É realmente do 26. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aconteceu uma ação. Jesus foi zombado, escarnecido, esmurrado, cuspido. E ele dizia: diga agora, Jesus, filho de Deus, quem te bate? Isso antes dele ser entregue aos soldados. Depois ele é levado para Pilatos, trocado um justo pelo injusto. O injusto deveria ir para a cruz. Nós deveríamos ir para a cruz. Jesus assumiu o lugar de Barrabás. Jesus assumiu o nosso lugar. Depois tiraram as suas vestes de espinho e puseram sobre ele um pano de escarlate, quer dizer, um manto de rei, né? Uma coroa de espinho e uma cana na mão. Depois o despiram e vestiram com as suas roupas e começaram a bater nele, zombando, escarnecendo: Salve, Rei dos Judeus! Começaram a esbofetear, a bater nele. Depois ele foi chicoteado rigorosamente, e toda hora sendo escarnecido e zombado,
pelos que batiam e por todos que estavam ao redor, e pelos que levaram ele lá. Todos viam o sacrifício de Jesus, o sofrimento, e ele suportou tudo, carregou tudo em nosso lugar. Mas qual é o cálice de Jesus? Que cálice é esse que ele pediu tanto ao Pai que passasse, mas que não fosse feita a vontade dele? Este cálice, irmãos, olhando as Escrituras e o que Jesus veio fazer, esse cálice eram os homens qual ele veio dar a vida, os homens qual ele trouxe o Evangelho e pregou o Evangelho de vida, o Evangelho de salvação, de ressurreição, o Evangelho de uma nova vida, um Evangelho de paz e amor diante do Pai da glória. E aqueles homens ao qual ele veio dar a vida começam a zombar dele, a escarnecer, a bater, a cuspir. Começam a tirar a maior onda com Jesus. Começam a humilhar e desprezar o cálice de Jesus. Não era o chicote. O cálice de Jesus não era o manto, não era a coroa. O cálice de Jesus não foi a pisa que ele levou. O cálice de Jesus não foi os murros que ele levou. Não foi ele ser apregado na cruz. O cálice que Jesus fala aqui, irmãos, foi quem fez tudo isso. E quem fez tudo isso foram os homens que ele tanto amou. Ele amou aqueles homens. Ele desceu do seu trono por cada homem daquele que deu o murro. O problema não era o murro, o problema era quem estava esmurrando. O problema não era a pisa de chicote, mas era quem estava segurando o chicote e batendo. O problema não era escarnecerem dele, mas era quem estava escarnecendo. Jesus amou o homem e o homem desprezou ele, humilhou, cuspiu, esmurrou, escarneceu, zombou. Colocaram um manto nele, irmão. O problema não era o manto. O problema era quem estava colocando o manto. Colocaram uma coroa de espinho. A coroa, ele veio preparado para isso. Mas quem colocou a coroa? Quem entregou ele na cruz? Quem entregou ele no Getsemane? O problema não era o prego, não eram os cravos nas suas mãos, nem nos seus pés. Ele veio para isso. O problema era quem estava batendo os pregos. O problema não era o martelo que batia no prego, mas era quem segurava este martelo e batia com a maior vontade do mundo. O problema era quem dava o murro nele, não era a porrada. Não era porrada. Ele veio preparado para levar porrada. O problema era que aqueles que ele amou, estes mesmos, odiaram, humilharam, mataram. Este foi o cálice de Jesus. Se coloque no lugar de Jesus e analise você mesmo. Que cálice difícil, né, irmão? A gente dá a vida por alguém, e esse alguém para o qual a gente veio dar a vida, ele é esse homem quem nos humilha, que blasfeme, levanta falso e mentiras. É quem bate, é este quem nos cospe, coloca uma cruz, tira má onda com a gente, deixa a gente humilhado, deixa a gente arrasado. O cálice que Jesus fala, irmão, não era quem estava segurando o chicote, mas no caso não era o chicote, era quem estava segurando o chicote e batia com prazer. Batia com prazer naquele que veio dar a vida para a humanidade. Mas ele foi rejeitado. Este era o cálice de Jesus. Ele veio para salvar o homem, mas o homem condenou a salvação. Os seus naqueles momentos. Ele veio para os seus. Ele veio para os judeus.
E os seus os humilharam. Humilhou o Filho de Deus. Matou o Filho de Deus. Crucificou o Filho de Deus. Ele veio para ser crucificado independente, irmão, de qualquer situação. Mas quem crucificou foi os seus. Pilatos lavou a mão. Olha o que Pilatos fez. Ele é um homem justo. Eu lavo minhas mãos. E o que o povo dele diz? O povo dele diz: caia sobre nós o seu sangue. Que povo mau, né, irmãos? Matou. Ainda disse: pode derramar o sangue dele sobre nós. Estamos nem aí. Nós queremos realmente matar Jesus. Porque no nosso coração só há maldade. Mas ele deu a volta por cima. Ele ressuscitou. E hoje ele reina. E por ele reinar, e por ele ter morrido por nós, e ter pregado esse evangelho, é que eu e você hoje somos salvos. Então, o que foi o cálice de Jesus? Não foi a pisa de chicote. Não foi ser pregado na cruz. Foi os seus que fizeram isso com ele. E ele olhava para aqueles homens ao qual ele estava dando a vida para salvar. E eles rejeitaram. Quando nós somos rejeitados, quando nós somos humilhados, dói na alma, irmão. E dor na alma não tem Dorflex, não tem Anadol, não tem nada. Só quem cura a dor na alma é Deus. Quando alguém nos humilha na igreja, nós sentimos o mesmo cálice de Jesus. Bebemos. Quando alguém levanta um falso contra nós, coisa que não fizemos, e ficamos deflamados, quando as pessoas blasfemam, quando as pessoas inventam uma história cabulosa sobre a sua vida, quando as pessoas dizem que você não vai conseguir, a dor é na alma. É tão ruim, irmão, ser humilhado pelos que agora você também ama, pelos que Jesus Cristo diz que é seu irmão e ele age como se fosse o seu maior inimigo, ou até pior do que o seu inimigo que você tem no mundo. O cálice de Jesus foi porque ele veio para salvar. E aqueles que iriam receber a vida condenam o autor da vida. Não foi a cruz, nem os espinhos, nem o manto, nem a cana. Foi aqueles que fizeram tudo isso com ele. Os seus filhos. Que vocês possam refletir. Que vocês possam andar. E se vocês analisarem, os apóstolos passaram pelas mesmas coisas. Foram crucificados, degolados, humilhados, jogados nas cadeias, tudo por causa do Evangelho. Jesus Cristo passou por isso por causa do Evangelho, pois é o Evangelho quem salva. Esta palavra é quem salva, porque esta palavra é de Deus. Amém, irmão? Fiquem na paz, reflitam. Deus seja louvado.